Olá, eu sou o professor Sérgio Cardoso e neste vídeo vou apresentar a primeira atividade a ser desenvolvida na disciplina de Fundamentos de Redes Linux. Nessa primeira atividade, eu vou mostrar a vocês características básicas, do sistema de arquivos, do File System, do Linux, estrutura de diretórios, comandos para listar diretórios, para você poder fazer particionamento, visualizar partições, particionar, formatar, montar sistema de arquivos. Bom, vamos começar. Nessa tela nós conseguimos inicialmente visualizar, o prompt de comando do sistema Linux, onde visualizamos o nome do usuário que está logado na máquina, no caso o aluno, o nome da máquina, que por acaso também é o aluno, e depois dos dois pontos nós temos um tio. Esse tio indica que eu estou logado na máquina aluno, com o usuário aluno, e trabalhando na pasta pessoal, do usuário aluno. Esse local que eu estou trabalhando eu posso visualizar através do comando pwd, de Print Working Directory. E ele mostra o local que eu estou trabalhando. Comando que vocês vão utilizar muito quando vocês estiverem trabalhando no sistema Linux é o comando ls, que é um comando básico, onde ele apresenta a lista de arquivos, diretórios que estão presentes, naquele ponto. No caso, como eu digitei ls, ele está mostrando o que tem dentro do diretório /home /aluno. Então a gente vê que nós podemos visualizar que temos dois arquivos, o teste _io.sh e o teste.txt. Eu posso também especificar o local que eu quero visualizar o conteúdo do diretório. Então eu posso colocar o caminho que eu quero visualizar. Então ls/bin. Então nesse caso ele apresentou para mim os comandos, ou arquivos, os diretórios que estão dentro daquele diretório /bin. Eu poderia executar também a visualização de um outro diretório, como o /boot. É o diretório onde tem o kernel do Linux e as configurações de inicialização da máquina. Ou como nós vimos aí na nossa aula, eu posso visualizar o sistema de arquivos, o barra, que vai apresentar de uma forma simples todos os diretórios existentes abaixo do raiz, da partição raiz, que é a partição única que nós temos no ambiente Linux. Eu vou executar aqui o comando clear só para limpar a tela, para facilitar. Então agora eu vou lá de novo, ls raiz. Então aqui nós conseguimos visualizar os diretórios abaixo do raiz. A gente viu que é uma partição, uma raiz única, diferente do que a gente está acostumado no ambiente Windows, que cada partição é uma raiz. Aqui é uma única raiz independente do particionamento. E vários diretórios, /bin, etc, lost and found, opt, run, tmp, boot, home, entre outros diretórios. No nosso material temos a explicação de cada um desses diretórios, qual a finalidade de cada um desses diretórios. Mas é só questão de ilustrar, a gente comentou que o diretório /boot é o diretório que tem o kernel do Linux do gerenciamento de boot. Então temos ali vendo o VM Linux, esse arquivo está relacionado com a imagem do boot do Linux. Tá? Esse comando ls ele pode ter algumas opções que são interessantes. Da forma como a gente visualizou, ele tem poucas informações, somente o nome dos arquivos ou diretórios. Mas eu posso usar a opção "-l", que permite eu visualizar os arquivos e diretórios com informações adicionais, como por exemplo esse conjunto de letras iniciais que indicam se aquilo ali é um arquivo ou um diretório, as permissões de acesso, quem é o dono do arquivo, qual é o grupo principal, o tamanho do arquivo, a data de modificação e o nome do arquivo. Então, essas informações todas a gente consegue visualizar com o comando ls-l. Da mesma forma, eu posso utilizar esse mesmo comando visualizando um conteúdo diferente. Então agora eu quero visualizar o diretório boot com informações detalhadas. Então boto lá ls-l /boot. Então eu consegui visualizar as mesmas coisas. Eu tenho as informações na primeira coluna aqui de permissionamento, o usuário que é proprietário, qual é o grupo principal, tamanho do arquivo em bytes, data de modificação, o nome do arquivo. Nessa tela a gente consegue visualizar aí o tamanho do arquivo, mas vê que é uma forma meio complicada de conseguir entender realmente qual é o tamanho do arquivo. Então o comando ls também tem a opção "-h", que permite fazer a visualização dos arquivos
né, com o tamanho de uma forma mais fácil de visualizar, em potência de 1024, ou seja, abreviados para K, Mega, Giga, né, então mais fácil de visualizar. Então, olha lá, eu vou executar o mesmo comando agora, só que colocando a opção H, menos LH, barra boot. Então agora, a visualização, né, dos arquivos, do tamanho dos arquivos, é feito, né, em K, em Mega, ele abrevia da melhor forma possível. Então fica mais fácil para nós, porque conseguimos saber qual efetivamente é o tamanho daquele arquivo. Outras opções que são interessantes, vou limpar a tela, outras opções que são interessantes para o arquivo, para o comando ls, seria a opção "-a", que ele mostra todos os arquivos, incluindo os arquivos ocultos. No caso do Linux, arquivo oculto é aquele que tem o ponto no início do arquivo. Então, né, inicialmente a gente tinha visto somente dois arquivos, o teste.txt e o teste_io.sh. Agora a gente consegue visualizar outros arquivos, como .bash history, .bash rc, .gnu pg e por aí vai. Então, esses que tem o ponto é porque foram arquivos que são arquivos, né, configurados como arquivos ocultos. É só colocar esse ponto na frente, que ele vira oculto. E com a opção "-a", né, eu consigo visualizar esses arquivos ocultos. Eu posso também combinar o "-a" com a opção L, né, onde, né, ele vai mostrar todos os arquivos, incluindo os arquivos ocultos e com todas as informações que nós já comentamos antes, né, de permissões, proprietário e tudo mais. E podendo também utilizar a opção H para poder ficar mais fácil de visualizar o tamanho, né, desses arquivos. Uma outra opção que nós temos, né, no caso do ls, é usar a opção "-ltr". Esse "-ltr", ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar a lista de arquivos, da mesma forma como tinha antes, mas mostrando, né, em ordem, né, a ordem de mostrar vai ser a data de alteração, né, do arquivo. Né, e da mesma forma também poderia pensar, né, em utilizar apresentando também os arquivos ocultos. Então, nesse caso aqui está mostrando as datas de alteração dos arquivos. Vê que o arquivo mais antigo, né, é o Profile, né, de 4 de abril de 2018, né, e o mais recente, né, foi esse arquivo teste.txt, tem tamanho 0, criei arquivo sem nenhuma informação dentro dele, criado, né, no dia 14 de agosto de 2019. Tá? Então, esse ls com certeza é um comando que vocês vão utilizar muito, tá, no manuseio de um ambiente Linux. E com isso agora a gente já conseguiu visualizar a estrutura, né, de diretórios. Bom, nós comentamos também, né, durante a aula sobre a questão de particionamento. Né? Vimos que os ambientes Linux, eles trabalham com o diretório /dev, que é o diretório de devices, e dentro desse diretório devices você tem os dispositivos que estão armazenados, inclusive os discos e as partições. Então, no caso, a gente nesse ambiente aqui, dessa máquina virtual, ela tem também um disco, tá, configurado e partições configuradas. Para eu poder visualizar, né, como estão as partições, eu poderia, por exemplo, usar o comando df, que é um comando simples, que tem por objetivo, esse comando df, mostrar as informações, né, de uso das partições. Quando nós fazemos esse comando, conseguimos visualizar que tem aqui a partição /dev/sda2, tá? Que é uma das partições que estão sendo utilizadas, é onde está montado o raiz, né, do file system, ou seja, a gente só tem uma partição sendo utilizada efetivamente no sistema para todo, né, o sistema de arquivos. E outras partições, né, loop, stempfs e tudo mais, que a gente agora não vai entrar nesse detalhe, a gente está vendo aqui só a ideia de particionamento. Mas, efetivamente, eu posso colocar para vocês que essa máquina virtual ela foi criada com 2 discos, porém, propositadamente, para a gente poder fazer essa atividade, eu não configurei o segundo disco, não particionei, não formatei, não fiz nada para a gente poder fazer isso no passo a passo. E, inclusive, a gente só criou, né, o SDA2 para poder vocês ter a máquina funcionando. Mas como é que efetivamente eu consigo visualizar, né, essas informações a mais que eu tenho? Existem alguns outros comandos que poderiam visualizar a partição. Então, por exemplo, o comando blk id,
que ele mostra né, o particionamento já com um pouquinho mais de informação, porque no caso aqui apareceram duas partições. Antes, né, no comando df, ele apareceu só o SDA2, que é essa partição aqui, né, que eu estou marcando aqui na tela, onde é uma partição onde eu tenho um file system montado. Agora, quando eu fiz o comando blkid, que ele mostra os blocos e o ID daquela partição, eu estou conseguindo aqui visualizar o SDA2 e também o SDA1. Né? No caso, esse SDA1 é o nosso swap, né, que não aparece no comando df, né, mas aqui no caso do blkid também ele aparenta. Mas mesmo assim não apareceu para a gente o segundo disco, né, onde tem um espaço livre para poder fazer o armazenamento. Um comando que é interessante, que é o comando que nós trabalhamos aí com a questão de poder fazer a partição, seria o comando fdisk. Né? Só uma coisa, eu usei no LKD a opção sudo para eu poder visualizar, porque são alguns comandos que eu só consigo visualizar com permissão de administrador. Da mesma forma, né, agora, para eu poder usar o fdisk, eu também tenho que usar sudo. Então, o comando fdisk-l, ele vai apresentar na tela as informações dos particionamentos. Então, no caso aqui, eu tenho nessa máquina virtual, né, os dois dispositivos aqui, o loop 0 e o loop 1, né, tem nas necessidades aí próprias, aí, não vou entrar agora nesse mérito desses arquivos, mas está aparecendo as configurações dele, ou seja, o tamanho, né, desse loop 0, o tamanho do loop 1, né, em megas, em bytes, né, entre outros detalhes. Mas para a gente aqui o que interessa, nosso objetivo agora, é visualizar o SDA e o SDB. SDA é o primeiro disco que já está em uso, né, é um disco aqui de 20 GB, né, tamanho dele em bytes, a quantidade de setores, né, qual o tamanho de cada setor, né, o identificador do disco e como ele está particionado. Aqui a gente visualiza que ele tem o SDA1, que é o swap, e o SDA2, que é, né, a partição onde está montado o raiz. E o SDB, né, que é o segundo disco, é um disco de 10 GB, que simplesmente não tem nada montado nele. Né? Então eu tenho o tamanho dele aqui em bytes, setores, mas sem nada montado. Então vamos agora fazer a criação, né, de uma nova partição nesse disco. Vou limpar aqui a tela. Então sudo fdisk /dev /sdb, que é o segundo HD. Entrei, né, no utilitário fdisk. Né, e uma das avisos que ele dá é que todas as modificações elas vão ficar somente em memória, até que efetivamente eu consiga escrever, né, de gravar. E inicialmente, né, se você não souber, você pode dar aqui um M, né, para help. Então ele vai ter as opções do fdisk. Então, né, tem aqui as informações. Para nós aqui, da parte genérica, que seria mais interessante, né, eu tenho a opção de deletar uma partição, listar, né, os espaços livres, listar os tipos de partições, adicionar uma nova partição, imprimir a tabela de partições. Então, por exemplo, se eu digitar aqui o F maiúsculo, ele vai mostrar para a gente a quantidade de espaço livre não particionado. Né? No caso, a gente já viu aqui que temos 10 GB. 10 GB. Porque até agora não foi particionado. A gente também pode visualizar aqui, ó, o "-l" minúsculo, ou melhor dizendo, só o L minúsculo, que vai mostrar os tipos de file system que eu tenho suporte no ambiente para eu poder criar essa partição. Tá? Também tenho, né, aqui como opção interessante a opção P, que vai imprimir a tabela de particionamento, mas obviamente que não tem nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova partição. Opção N, tá? De uma nova partição, ele pergunta se eu quero criar uma partição primária ou estendida. Eu vou criar a opção primária, P. Ele pergunta qual é o número da partição, eu vou escolher a primeira partição, né? Ele já dá como default o 1, então poderia dar Enter, mas vou colocar aqui 1. E ele pergunta qual é o primeiro setor, né, do disco. Então eu posso começar essa partição no início do disco ou mais para frente. Né? Não vou deixar nenhum espaço livre na frente, então vou usar o padrão, que é o 2048, que é a parte inicial. E agora eu poderia especificar o final.
né? Ou seja, qual é o setor final do disco, usando todo o disco, ou podendo colocar tamanhos menores, ou especificando, né, o tamanho que eu quero, né, em kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. No nosso caso aqui, vamos manter o padrão, vou dar o Enter, tá? Criei a minha partição. Agora, isso, como foi o aviso no início, ele foi criado em memória. É necessário que agora eu faça o quê? Que eu escreva essas informações. Então, vou abrir de novo o menu aqui para vocês poderem visualizar. Tem duas opções aqui na hora de sair, né? Eu tenho a opção W, que ele vai salvar todas as informações e sair, e tem a opção Q, que ele vai sair sem salvar. No nosso caso, obviamente que eu quero salvar W, e nesse caso com W, né, aqui podemos visualizar aqui que a partição, a tabela de partição foi alterada, né, foi salva, né, tudo ok, já temos a partição. Então se eu agora executar o comando fdisk -L, ele vai apresentar agora, né, o SDB particionado, né? Então, né, visualizando, o SDA não mudou nada, o SDB agora, né, ele tem a partição SDB1 funcionando. Obviamente que a gente já sabe, a gente viu em sala de aula que agora, depois que particionei, existe a necessidade de eu formatar também. Eu não posso simplesmente só criar, né, a partição sem formatar para eu poder montar um file system. Então agora eu vou precisar fazer a formatação, então eu vou fazer isso. Não, deixa eu primeiro limpar a tela. Sudo mkfs, né, make file system -t xt4 /dev /sdb1. Cuidado para não especificar, né, a partição errada, senão você vai acabar formatando alguma outra coisa. E realizei a formatação. Então, formatação é o processo que eu pego aquela partição e eu gravo nessa partição um file system, tá, para eu poder, a partir de agora, utilizar esse file system para montar algum sistema de arquivos. Vou usar novamente aqui o comando blk-id, que agora já aparece para a gente aqui, né, não só o SDA2, SDA1, mas também o SDB1, né, o ID dele, o tipo xt4, o tipo de o identificador do disco, né, o identificador da partição. Está tudo aqui configurado, bonitinho, criada a partição, tá? Já formatada, file system gravado. Agora eu posso montar um file system. Para eu poder montar esse file system, eu vou usar o comando mount. Então eu vou fazer o que? Mount. Eu vou especificar qual é o tipo de sistema de arquivos que eu coloquei, xt4, /dev /sdb1, tá? E vou montar essa partição no diretório mnt, que é o diretório de montagem nesse ambiente. Tá? Pronto, montado, tá? Então agora, eu visualizando com o comando df, né, eu consigo visualizar agora aqui que eu tenho montado tanto o SDA2, como eu tenho montado também o SDB1. Tenho duas partições montadas, um com raiz, outro com MNT. O MNT que é um subdiretório do raiz, mas agora ele está montado numa outra partição. Então eu vou mudar para o diretório /mnt, e dentro desse diretório mnt não tenho nada lá, está vazio. E eu posso criar, né, um arquivo. Vou usar o comando tout, que é o comando que cria arquivo vazio, teste1.txt. Tá? Eu montei com o sudo e não configurei para qualquer usuário, então pronto, usei o sudo, ele está com permissões de root para poder acessar, criei o arquivo teste1.txt, né? Está lá dentro dessa partição SDB1. Se por acaso eu desmontar, se der um sudo unmount /mnt, eu vou desmontar essa partição. Opa, eu tenho que sair dela. Vou voltar aqui para o diretório pessoal e vou dar o unmount /mnt. Pronto. Agora, vou dar o comando df. Vocês vejam que não tem mais o dev SDB1, só o SDA2, né? Não tem o SDB1.
E se eu der o ls/mnt, também não tem mais o arquivo que eu montei, é o arquivo que eu criei lá dentro. Por quê? Porque na realidade o MNT agora está dentro do SDA2, né? E o SDA2 não tem nada, né? Pode parecer estranho para quem não está acostumado com o ambiente, mas é isso que funciona. Na realidade o arquivo está salvo no HD, no segundo HD. Eu simplesmente tirei o MNT daquele segundo HD e ele voltou para o primeiro, né? Ah, mas o arquivo sumiu? Não. Se eu montar o arquivo, o diretório novamente, né, no SDB1, como eu estou fazendo agora aqui, lá, sudo, estava esquecendo do sudo, pronto. Eu der lá o ls/mnt, tá lá o arquivo que eu criei, né? Então, a gente consegue visualizar essa ideia, né? Então, o arquivo ele está salvo no HD, né? Naquele HD que eu particionei, formatei, montei o sistema de arquivos. A partir do momento que eu desmonto, aquele arquivo ele deixa, né, de existir. Bom, com esse vídeo eu consegui apresentar a vocês, né, os comando básico de visualização de arquivos e diretórios, com o comando ls, com algumas opções importantes. Mostrei para vocês a questão do particionamento, comandos, para a gente poder trabalhar com particionamento, a gente poder visualizar as partições montadas, não montadas, né? Depois, como fazemos, né, o particionamento, criamos uma nova partição, formatamos essa nova partição e trabalhamos com a questão de montagem e desmontagem do file system, né? Espero que tenha sido interessante e útil esse vídeo para vocês. E vocês agora, o ideal é que vocês façam isso na máquina virtual de vocês para vocês poderem praticar e sentirem as dificuldades, tá bom? Obrigado e aproveitem para se inscreverem no meu canal para poder serem notificados quando eu postar novos vídeos para a nossa disciplina. Obrigado e boa aula e bom trabalho para vocês.